Nós lemos à luz da Páscoa. Então isso aqui é a conversa de Jesus com seus discípulos. Já há quase 2 semanas estamos lendo esses trechos daquilo que Jesus discursou na Quinta-feira Santa, na sua última noite. Então Jesus já falou de uma alegria que o mundo não tem, de uma paz que o mundo não tem, né? E de um amor que nos torna habitação de Deus. É isso que nós temos escutado nessa última semana. Somos habitação de Deus pela observância dos mandamentos. Ele vem e mora em nós e nos dá um amor que não encontramos no mundo, uma paz que não encontramos no mundo e uma alegria que não encontramos no mundo. Agora, o efeito colateral disso, vamos pensar, né? É o ódio do mundo. Existe uma paz que o mundo não tem, existe um amor que o mundo não tem, existe uma alegria que o mundo não tem, mas existe um ódio que o mundo tem. Então Jesus começa dizendo: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. E aqui já começa aquilo que o povo diz: o combinado não sai caro, né? E aqui tem um ponto que muita gente se escandaliza no início, ou durante, talvez nem tão mais no início, da sua caminhada com Cristo: o ódio do mundo. Porque uma pessoa, quando se dispõe a, de verdade, pautar a vida no Evangelho, né? Andar com Jesus, ela tem dificuldade realmente de entender que ela vai ser odiada pelas pessoas, pelo mundo. Porque a gente para e pensa: eu estou querendo rezar mais, ficar na minha, sossegar o facho, pagar minhas contas, parar de fazer bagunça por aí, né? Estou me esforçando para cuidar do que é meu, da minha casa, da minha família, dos meus, ir na igreja, rezar. Alguém vai me odiar por causa disso? Né? Antes eu convidava para ir pescar, para ir na casa da Tati, da Pati, das amigas, né? Fazer uma besteirinha, porque vai ter... Alguém vai me odiar se eu convidar ele para ir numa missa, participar de um acampamento? Pois é, vai. E a gente tem essa ingenuidade dentro de nós, né? Mas é assim que é. O ódio do mundo. E aí Jesus está explicando esse ódio. Veja, o discípulo se parece com o mestre, se une ao mestre e aprende a ter como honra e como graça na sua vida momentos parecidos, semelhantes aos momentos da vida do mestre. Então Jesus foi muito amado por muitas pessoas. O discípulo também é amado por muitas pessoas. Jesus foi admirado por muitas pessoas. Um bom discípulo de Jesus também vai ser admirado por muitas pessoas. Jesus teve momentos de vitória, de sucesso, de alegria, né? O discípulo também vai ter momentos de alegria, de sucesso. Agora, Jesus foi rejeitado, foi ridicularizado, foi odiado, foi traído. O discípulo também vai sofrer, experimentar essas coisas. Só que um discípulo de Cristo para de olhar para essas coisas no nível do ego. Porque no nível do ego, quando um discípulo de Jesus sofre, é caluniado, perseguido, ridicularizado, o que ele diz? Quem está no ego? Pobre de mim. O que eu fiz para merecer? Aí começa. O que adianta ser bom? O que adianta rezar tanto? Ir na igreja? Porque essa mentalidade infantil e egoísta ao mesmo tempo, de que eu ando com Jesus para Jesus cuidar de mim. Mas um discípulo não anda com o mestre para o mestre cuidar dele. Um discípulo anda com o mestre para ser igual ao mestre. Essa é a ambição do cristão. Se assemelhar e se unir a Jesus. Não é virar um meninão para Jesus cuidar de mim. Então eu não dei tudo que dei de mim a Cristo, não dou tudo que dou de mim a Cristo, não me esforço por Cristo tudo que me esforço, para Jesus cuidar de mim. Tem um monte de religião, seita e de contaminações espirituais por aí que te prometem isso. Faz isso que a divindade cuida de você. O espírito lá, o negócio lá que eles gostam de adorar, rezar, invocar, não sei. O cristianismo é totalmente outra coisa. O cristianismo, eu tenho uma ambição na vida, que é me parecer com Ele, modelar a minha vida na vida dele, querer ser como Ele foi. Então o discípulo, ele evoluiu, ele saiu do ego, porque só fora desse ego entende a honra, que é a cruz, entende a honra, que é o sofrimento,
entende a honra que é o ódio do mundo. E quantas pessoas foram paralisadas no seu caminho de discipulado com Jesus, começaram bem, porque tudo começa bem. Porque todo começo é Deus mesmo fazendo por nós. Começaram bem seu caminho com Jesus e pararam. E é uma tristeza, é uma dor, quando o que parou, não parou porque não deu conta dos vícios que tinha. É triste, mas não é o mais triste. O mais triste é quando a pessoa parou de crescer, de se santificar, parou de dar fruto no corpo de Cristo, que é a igreja, por causa do ego dela, porque ela está ferida por dentro. Gente, não tem nada mais feio do que uma pessoa que está ferida por dentro, porque a pessoa que está ferida por dentro, ela não entende o quanto isso é feio, o quanto isso é diabólico pela parte do capeta, mas o capeta não age no nada, ele age no ego. Então não percebe o quanto é feio, o quanto é diabólico, o quanto é infantil e egoísta. Alguém que, depois de tudo que Jesus investiu nele, fez por ele, deu a ele, cuidou dele, alimentou ele, trouxe ele agora é a luz do evangelho do domingo passado. Um tronco, um ramo na videira que não produz fruto nenhum. Por quê? Porque ele está ferido por dentro, porque está dodói por dentro. E geralmente quem está assim leva um tempo e leva um choque, porque no fundo, se fica nesse estado muito tempo, começa a achar bonito. Você não encontra um cachaceiro que ache bonita a cachaça. Um cachaceiro, se ele marcar uma confissão com o padre, entrar na sala do padre, ele não justifica nem por um segundo a cachaça. Ele sabe que é pecado, ele sabe que ele é um miserável, ele sabe que aquilo é terrível. Um drogado, o adultério. Mas alguém ferido, amigo, eu não sei para que marca horário com o padre. Ele vem até o padre querendo que o padre pegue birra da pessoa que ele tem birra. Ele vem até o padre, tem gente que vem até um padre, mas no fundo parece que quer que depois de meia hora, 1h20 de conversa, de desabafo, de aconselhamento pastoral, o padre esteja com ódio do pai dele, da mãe dele, da pessoa que ela tem ódio, da pessoa que ela está ferida. Que coisa mais triste, que coisa vergonhosa. E aqui um pequeno parênteses. Como é que funciona a liturgia, a catequese da igreja? Por isso, meus irmãos, o evangelho é todo dia na nossa vida, e ele é amarradinho um no outro, mas não cresce. A liturgia da igreja sempre começa no domingo. O domingo abre um assunto, que se fecha, grosso modo, no sábado da frente. Então a gente começou um assunto domingo, uma ideia domingo. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Todo ramo que não dá fruto, ele corta, o que está dando fruto, ele poda. Esse é o assunto da semana. Portanto, à luz da Páscoa e do domingo, a gente lê, reza, padre faz homilia do evangelho da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado. Agora, com a liturgia desse domingo, da missa de hoje à noite e amanhã cedo, a gente vira uma página que se estende dentro da outra semana de novo. Portanto, meus queridos, nós precisamos entender isso aqui. Se o mundo vos odeia, esse ódio tem um poder sobre nós. E nós precisamos ler hoje esse evangelho à luz do domingo que passou, porque ele está aqui para ecoar o domingo que passou. E o domingo que passou falou de gente que foi enxertada e posta no corpo de Cristo, no tronco, na videira, que é Jesus e a sua igreja, e que não está dando fruto, perdeu o fruto. Nas minhas homilias do final de semana passada, fatiei o assunto e coloquei isso em relação ao Pentecostes, que a gente se prepara para o Pentecostes, na Páscoa, dos dons do Espírito Santo, os dois que têm a ver muito com isso, perder a piedade e perder o temor. Mas vamos somar uma coisa aqui então. O ódio do mundo quando me toca, a contrariedade da vida, a rejeição do mundo quando me toca, e que me paralisa. E aí é igualmente triste então,
que alguém que Jesus alcançou, interveio na vida, adubou, cuidou, zelou, tantas vezes concede dons, carismas, tantas coisas Jesus faz, na paciência dele que não pode ser desperdiçada. E a pessoa para de produzir fruto. Tem muita gente sem os frutos do Evangelho, mas ainda unido a Cristo, unido à igreja. Agora, à luz do Evangelho de hoje, muita gente sem os frutos, porque ficou ferido por dentro. Isso é terrível. E isso produz cegueira. Porque, fechando o parênteses e voltando então, quando a gente está ferido por dentro, no nosso ego, e aí eu posso dar o nome disso de estou magoado com, estou tão decepcionada com, eu não esperava que, onde já se viu uma pessoa que tananana, dessas coisas do nosso mundo interior. Mas eu só queria ajudar, ainda vou passar por ruim, por isso que eu não faço mais nada mesmo, vocês querem, vocês se vira. Aí começa esse desânimo interior, né? Veja, é dos pecados o mais feio. A pessoa que parou de andar com Cristo ou anda sem fruto, ou já esteve melhor do que está hoje, porque não dá conta do ódio do mundo, essa dimensão egóica que todos nós temos. São Pedro tinha. Quando Pedro chega até Jesus e fala assim: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? O que Pedro está revelando ali? Que ele tem coração, que ele tem autoimagem, que ele tem orgulho próprio, que ele tem ego. Já me machucou 1, já me machucou 2, até quando eu preciso passar por isso? E quando Jesus diz a Pedro: Pedro, eu não te digo, filho, até 7, mas 70 vezes 7, não é que Jesus está querendo ensinar Pedro a ser um bobinho. Não é que Jesus está querendo ensinar Pedro que as pessoas, Pedro, elas só são bobas, ele não fez por... Não, tem gente que é má mesmo, tem gente que não presta. Tem gente que é o cão. Tem gente que é ruim, sabe que é ruim e sabe que o que está fazendo é ruim e faz. Quando Jesus diz para Pedro e para cada um de nós: não perdoe 7, mas 70 vezes 7, esse absurdo, esse todas as vezes que for necessário, Jesus está dizendo para você e para mim o seguinte: coloque o seu ego em segundo plano, Pedro, porque senão você que nasceu para ser papa e que já recebeu as chaves do reino dos céus, daqui a pouco está sem força de abrir e fechar a porta do céu, sendo que é você que tem a chave, porque você está ferido com o João, porque você está escandalizado com o que o Mateus falou de você para o André. E você vai se tornar um homem que ganhou a chave do céu e não tem força de abrir a porta mais. Por quê, Pedro? Está na cachaça? Está na mulherada? Está não sei o quê? Não, está ferido. E por óbvio, quem gosta de ser feridinho, quem alimenta a ferida, vai acabar arrumando uma garrafa de cachaça, uma boca para beijar e um financiamento que não devia fazer. Começa a arrebentar a vida mesmo, no dinheiro, no sexo, em tanta coisa. Começa a ir atrás de curas espirituais, magias e baboseiras. Começa, aí a pessoa começa a se perder, né? Começa a se perder. Mas olha lá o que Jesus está dizendo: se o mundo então vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Aí a gente olha e fala assim: ai, mas eu não queria ser odiada. E Jesus olha e fala: mas você está andando comigo para quê? Para que você está andando comigo? Para ter o mundo? Gente, quem nos prometeu o mundo foi o diabo. Foi o diabo que prometeu o mundo para Adão e Eva. Foi o diabo que prometeu o mundo para Jesus no deserto: ajoelha para mim e relaxa. Está vendo tudo que você está vendo? É tudo teu, não vai faltar. Tudo que você está vendo vai ser seu, eu te dou. Então, qual é a ambição do discípulo? Qual é o sonho do discípulo? Se parecer com o mestre, se unir a ele, e a partir disso então olhar para os fatos da minha vida e ver: nossa, igualzinho a vida de Jesus. Que honra, e não que pena. Que honra. Se fosseis do mundo, versículo 19, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence, mas porque não sois do mundo, ou somos?
Não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Mundo aqui é o conjunto de ideias e valores tão diferentes de Jesus. E aí a gente sofre uma guerra com o mundo. Dois mundos lutam contra mim, contra você. O mundo que está fora de mim e o mundo que está dentro de mim, que ninguém é santinho assim. Tem um mundo fora de mim que luta contra Cristo em mim, que é esse conjunto de ideias, de valores que a gente vive hoje. Mundo aqui é uma mentalidade, é um sistema, é um jeito de ver, pensar, sentir, avaliar a vida, onde tudo é sempre diferente do jeito como Jesus olha, avalia e sente. Isso é mundo, o mundano. Agora, esse mundo, ele faz guerra contra mim. Então, o Evangelho em nós ensina a fidelidade conjugal. O mundo fora de nós avalia como o casamento? Como bobeira, como desperdício, como imposição, como moralismo, como patriarcalismo. Aí começa. Acontece que esse mundo que vem de fora para dentro, na vida, por exemplo, de um homem e de uma mulher casada, não vem só de fora para dentro. Dentro desse homem casado, dessa mulher casada, também tem uma mundaneidade a respeito de determinados assuntos, que é a sua própria fraqueza, a sua própria carnalidade, que muitas vezes foi mal educada e reforçada, sim, pelo mundo de fora. Não é isso? Então, quando diz aqui, o mundo vos odeia, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo é tudo isso que é tão diferente da voz, da mentalidade de Jesus. Está fora de mim. E está querendo entrar em mim, por onde? Pelos olhos e pelos ouvidos, né? E pelas convivências e alianças da vida. É aqui que o mundo vem a mim. Por aquilo que escuto, por aquilo que vejo, por aquilo que convivo. O que eu escuto, o que eu vejo e o que eu convivo tem lá as suas doses de mundaneidade. Né? O que filtra isso? O Espírito Santo que mora em mim, na medida em que o Espírito Santo consegue ativar em mim a palavra de Deus. Então eu estou diante de algo mundano, que está entrando pelo olho, pelo ouvido, pela convivência. Mas eu tenho dentro de mim, da minha inteligência, palavras de Deus, que denunciam isso como mundano e não como bonitinho, como pecado e não como normal. O Espírito Santo vem e ativa isso dentro de mim. Aí eu percebo, é o discernimento dos espíritos que se chama, discernimento espiritual das coisas. Agora, não tenho palavra dentro de mim, porque não gosto de estudar, não gosto de ler, não gosto de ouvir pregação, a homilia está longa, tudo que entra numa orelha sai na outra. Já não sou de rezar mesmo, não estou em estado de graça. Mas ainda que houvesse algum Espírito Santo em mim, ele vai ativar o que em mim, se em mim não tem nada? Eu amo essa imagem, o Espírito Santo como um fósforo. Acendi um fósforo, o que vai acontecer agora? Depende, se ficar na minha mão, só aquele fedorzinho mesmo, aquela fumacinha que sai. Agora, se eu risco um fósforo e tenho aqui uma vela, tem luz. Se eu risco um fósforo e tenho aqui 1 litro de qualquer combustível, bum, explodiu, olha só que beleza. Se eu risco um fósforo e tenho aqui diante de mim uma dinamite, eu posso implodir uma rocha. Esse é o Espírito Santo, ele precisa encontrar algo em mim. Então, é o Espírito de Deus que nos faz reconhecer o mundo. O mundo aqui na questão do mundo inimigo de nós. Agora, para isso tem que ter o que dentro de mim? A palavra. Se não é aquela, né? Eu acho que eu vi um gatinho. Então vai abraçar o que você acha que é gato. Vai te comer. Então nós precisamos da palavra, meus irmãos. E claro, do Espírito Santo. Porque o que foi que Jesus fez por mim e por você? Por graça e misericórdia, não por mérito, por antecipação dele, nos escolheu e nos apartou do mundo. De um mundo que está fora e de um mundo que está dentro. Por isso esse mundo que está fora vos odeia, não vos tolera, pega ranço, pega asco,
Não é verdade? Tem gente que fica muito mais ofendida de ver você com uma camiseta de São José, de ver você com uma pulseirinha com a medalha de Nossa Senhora, de ver você com um crucifixo por fora da camiseta, da blusinha, do que se você estivesse andando pelado. Ou quem nunca viveu esse tipo de experiência? Se eu chegar num almoço de empresa, de amigos, aqueles grandes almoços de família, tem sempre uma desgovernada da cabeça, não tem? Tem sempre alguém que você fala, ela não tem espelho, ela não tem marido, ela não tem juízo, ela não tomou os remédios hoje. Totalmente vulgar, totalmente desponderada, né? Toda inadequada, uma soma de mau gosto com falta de vergonha, a gente não sabe direito o que é aquilo. Ai, querida, ele é uma... Aí chegam lá, normalzinho, né? Cruzinha fora. Os homens mais piedosos gostam de usar o terço no bolso, né? Cair na cruz. Se reza ou não reza, é conversa para outro dia. Mas tá bom, é o tercinho dele, ele quer expressar. Parece que você incomoda as pessoas. Verdade ou não é? Parece que incomoda, parece que causa um negócio ruim. É igual roupa de padre, né? O clésima, sobretudo a batina. Nossa, mas isso não é quente? Ah, não sei, o que o senhor acha? Me diga o senhor. Ah, precisa... A pessoa fica, aquela... Eu penso, se eu tivesse com a camisa do Flamengo, o cara me aceitava melhor, sabe? É uma coisa assim, terrível, assim. Se o mundo vos odeia, esse mundo que vem de fora para dentro, né? Mas, meus queridos, existe um mundo que nos odeia a nós mesmos e o próprio Cristo que está dentro de nós, que são as nossas repulsas interiores. Lá dentro de nós mora o bandido, é dentro de nós. É dentro de nós, tem alguma coisa, tem em mim, grudado em mim, que não quer a santidade, que reluta com ela, que é apegado em coisas. Então existe um ódio, e o discípulo tem que passar e atravessar por isso. E aí Jesus diz, versículo 20, lembrai-vos daquilo que eu já vos disse, o servo não é maior que o Senhor. Se me perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Ah, mas eu não queria ser perseguido. Jesus olha e fala, então para que está andando comigo? Para ter o mundo, ajoelha para o capeta. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. De novo, qual é a ambição do discípulo? O que um discípulo quer? Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Nem tudo é fracasso, nem tudo é bola na trave. Às vezes dá certo esse caminho. Tem muita gente querendo guardar a palavra. Tem muita gente que sabe reconhecer a virtude e espera por um caminho na vida. E quanta gente talvez ficando sem o caminho que você poderia abrir e indicar, porque você está ferida, porque você está ferido, porque você está assustado, escandalizado, cria vergonha. Nós vamos ser julgados, meus irmãos, pelo mal que fizemos, é óbvio, né? Mas vamos ser julgados por todo o bem que sufocamos. Nós vamos chegar diante de Deus um dia e dizer, e ver no nosso julgamento final, um monte de bem que não foi feito. Um monte de Jesus que eu não dei, porque eu estou ferido. Entende isso? Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Agora tem discípulo que já não fala mais a palavra, já não testemunha mais Jesus, por causa daqueles que o odeiam. Para de olhar para quem te odeia, olha para quem te aceita e vai ser feliz. Tudo isso, versículo 21, eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. E aqui está, meus irmãos, o drama, né, da realidade humana. O ser humano, enquanto criatura, ele pode odiar o seu Criador, e tem gente que escolheu isso na vida. Consciente ou inconscientemente, é assim que ele vive. Ele odeia a Deus, ele odeia o Criador, ele não tem paciência para Deus. Vai ter paciência para você? E o cristão é uma lembrança do Cristo. É por isso que o ódio do demônio contra Deus afeta, toca, resvala, alcança, e é direcionado mesmo à igreja, ao ser humano, porque é a parte que lembra a Deus.
Por isso que Deus está em tudo que é belo, nobre e verdadeiro. E é por isso que o demônio não gosta de nada que seja belo, nobre e verdadeiro. Por isso que o mundo ele vive de mentira, ele vive de baixezas e ele vive da feiura. E acho que nunca como hoje isso é visível e constatável. Como essa cultura pagã mundana, ela é mentirosa, né? Ela distorce tudo, até mesmo a natureza humana, ela distorce tudo. Ela é baixa, rastaquera, ela é vil, ela é vulgar, ela é nojenta assim. E ela é feia, e vai enfeiando o ser humano. As roupas são feias, as modas são feias, é feio, não é moralismo não, é só bom gosto, é feio, sabe? É baixo, é vulgar, é vil, é tosco. A pessoa convive muito com isso, ela fica até com atraso intelectual, é uma geração de gente burra, porque é feio. Pega as músicas hoje em dia, as mais tocadas do Spotify, do YouTube, nem letra tem, só tem gemido. Parece que levaram um microfone num pasto e começaram a gravar os bichos. Sabe, é um negócio assim que você fala, não é possível. Boa parte dessas músicas nem instrumento usa. Que trabalho que é aprender a tocar um violão, entender as sétimas, aumentar. Ei, nada. Pega um teclado de computador e fica. É um negócio horroroso. E essa comunhão com a mentira, essa desconexão da realidade mesmo, a respeito do que é homem, a respeito do que é mulher, a respeito do que é o papel de cada um, a respeito da natureza humana, a respeito de como é educar um filho, de como é andar com Deus, é um mundo de mentira. E aí Jesus diz, tudo isso farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhece nem a Deus. Agora, meus irmãos, tem um pequeno, grande detalhe aqui, tudo isso farão contra vós por causa do meu nome, e que seja então, por causa do nome de Jesus, e não por causa da tua língua que não cabe na boca. Que seja então por causa de Jesus, e não por causa da ira que a gente não domina, da ansiedade que a gente não dá conta. Que seja mesmo por causa de Jesus, e não pelo nosso ego que precisa se posicionar em tudo que é assunto que não é importante. Porque o que tem de gente aí sendo odiado, criticado, encontrando resistência dentro e fora de casa e dizendo que é por causa que agora eu sou de Deus. Não é não, é porque você ainda não tem algumas virtudes mínimas. Tem gente sendo mandada embora do emprego e dizendo que é porque lá só tem gente do capeta, eu sou a única de Deus lá, padre. Não é não, é que você não produz. Você não entrega o prometido, desculpa. Tem nada a ver com os terços que você reza, não. Tem a ver com que, de novo, tem que lembrar o C de novo, tem que pedir de novo, tem que cobrar de novo, tem que ensinar de novo. A pessoa vai querer saber. Tem gente aí que leva as contas. Tem mulher perdendo o marido, não é por causa de Jesus, não, viu? Ai, padre, a gente se esforça para ser de Deus, o demônio se levanta, né? Mas assim, o demônio se levanta. Mas a senhora também não pinta um cabelo, não faz uma unha. Continua faladeira, medrosa, tudo a senhora grita. Se o demônio levantar com uma mulher dessa, não precisa. Muito homem aí, padre, o inimigo está trabalhando lá em casa. Não, você é preguiçoso, você é tosco, é mal educado, você não baixa a tampa do vaso, você chega atrasado, sabe? Não tem resposta para nada, não é um bundão gigante. Quando não misturado com uma cervejinha e uma varinha de pescar. Não precisa o diabo ir aí, não. Você mesmo já está estragando. Então, meus irmãos, sereis odiados por causa do meu nome. Por causa do nome de Jesus. Por causa do Cristo mesmo. Mas isso quem faz todo esse discernimento é o Espírito Santo quando
tudo e somente ser, encontrar dentro de mim a palavra de Deus. E aí essa é uma parte muito nossa, né? Gostar da palavra de Deus e sermos guiados, protegidos e defendidos pelo Espírito Santo, que nos dá o discernimento. A primeira leitura de hoje ela é impressionante. Atos dos Apóstolos 16, do 1 ao 10, fala aqui então que Paulo foi para Derbe, foi para Listra. Ali ele vai conhecer Timóteo. Na Bíblia que você não lê, tem 2 cartas de Paulo a Timóteo, belíssimas, de uma praticidade de vida extraordinária. Uma das cartas mais gostosas de ler de Paulo é a carta a Timóteo. É assim, muito concreta, né? E aí começa a dizer lá, ó, estamos em Atos 16, né, do 1 ao 10, versículo 2. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho a respeito da pessoa de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Eu fico imaginando que não foi só Timóteo que queria andar com Paulo. Devia ter um monte ali querendo andar com Paulo. Mas você tem um bom testemunho a seu respeito? O que Paulo está ouvindo a seu respeito? Paulo ouviu coisas muito boas a respeito do Timóteo, né? O povo não brinca que tem coisa na vida que é uma questão de QI, quem indica. E Timóteo era jovem, né? Com certeza não era só Timóteo ali naquela comunidade de Listra que olhava para Paulo e falava assim: nossa, se Paulo me chamasse para ir dar umas viagens com ele aí, fazer umas missões, um mês, achei eu ia, cara. Eu ia. Você acha que Paulo vai chamar você? Você acha que... Acho que até o Timóteo queria, mas não suspeitava que iria ser chamado. Até que Paulo manda um zap para o Timóteo. Timóteo olha. Essa foto aqui é do Paulo. Botou o áudio para ouvir. Ô Timóteo, tudo bem? Aqui é Paulo. Deus abençoe, como é que você está? Querido, deixa eu ver um assunto com você. Eu estou precisando de um companheiro aí, eu e o Barnabé. Nós vamos ter uma missão agora aí, só que assim, é de barco, não sei se é de barco. Mas dá um mês, 40 dias, nós estamos de volta. Eu fico imaginando Timóteo com as pernas bambeando. E falando: claro, meu Paulo, por que eu? Porque te indicaram, porque falaram bem de você. Olha, gente, como é importante ter gente que fala bem da gente. A gente não pode ser vendido, a gente não pode negociar nossos valores, mas olha, é importante que alguém fale bem de você, hein? Quem indica? E aí foi, né? Levaram Timóteo junto, percorrendo todas as cidades. Aí vai dizendo essa leitura, né? Que eles pregaram em vários lugares, a igreja se fortalecia, atravessaram a Frígia, foram para a Galácia, né? Enfim, pois o Espírito Santo, aí o que acontece? Versículo 6. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia. Por que estavam por ali? Pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Pregar a palavra de Deus é algo ruim? É nada, algo bom, mas tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos, o personagem principal de Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo. O que ele faz, o que ele capacita e o que ele direciona. Olha só, você está querendo algo bom, não é ruim que você quer, mas não é para você, não entra nessa, não é lá. Acho que só no céu, Paulo, Barnabé e Timóteo descobriram por que não puderam ir para a Ásia. Devia ter um motivo, que eles não sabiam, Deus sabia. E o Espírito direciona. Versículo 7, chegando perto da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo de Jesus os impediu. O que eles queriam fazer na Bitínia? Beber? Festar? O que eles queriam fazer na Bitínia? Pregar o Evangelho. E o Espírito Santo proibiu, fez dar errado. Os livramentos de Deus, vai saber do que foram livrados na Bitínia, só no céu ficaram sabendo. Então atravessaram a Mísia, versículo 8, desceram para Troade. Percebe que eles não queriam estar em Troade? Eles foram empurrados para Troade, a vida levou eles em Troade, não era a opção deles. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio, que lhe suplicava: vem a Macedônia e ajuda-nos. Era para ir para a Macedônia. E só chegou na Macedônia porque um monte de coisa deu errada. Gente, paciência, não vamos blasfemar não vamos pecar contra Deus não nos nossos insucessos. Quando diante de Deus você tem uma consciência reta e limpa, quando diante de Deus você não é uma pessoa que vive no pecado, quando diante de Deus você tem consciência reta,
Até os nossos fracassos estão nos levando para o lugar certo. Porque às vezes para chegar no lugar certo, a gente precisa fracassar. Porque se Paulo entra na Bitínia, na Mísia, numa dessa ia se apaixonar nessa Mísia aqui. Numa dessa ele ia pregar na Bitínia, ia se encantar pela Bitínia. Ia falar assim, Bitínia é assim uma comunidade boa, não é aquela praga de Corinto lá que só me dá trabalho. Não é aquela Roma, aquele povo gelado, difícil, 2 anos lá para converter 5, 6. Eu vou comprar uma casinha na Bitínia, por aqui eu fico mesmo, né? Sabe, existe esse processo na nossa vida, sobretudo na vida de um servo de Deus, do evangelizador. Começa a dar errado. É igual time de futebol. Desculpa, mulher, adoro esses exemplos. Ganha, de repente, mesmo jogador, mesmo técnico, para de ganhar. Não funciona mais. Para de funcionar, não é assim? O que é isso? Às vezes é Deus desapegando o coração da pessoa. Porque se der certo, sempre certo, o tempo todo certo, nunca sai dali. Às vezes a gente, para ir para o que é nosso, a gente precisa ser expulso. Não é assim o nosso nascimento? Por que a gente nasceu? O bebê está querendo nascer. O bebê não está querendo nada. Ele ficava lá dentro da barriga da mãe, até hoje ele estava lá. É o corpo da mulher que expulsa o bebê, não é isso? É o corpo que está expulsando. Tanto é que quando quer nascer muito antes da hora, o médico não dá uma injeção, um intra, sei lá o que, no feto, no bebê. Ele dá no corpo da mulher, porque é o corpo da mulher que tem que segurar o bebê mais umas semanas, pelo menos ali. Então como é que a gente veio ao mundo? Olha só, que maravilha. Porque a gente foi expulso da barriga da mãe da gente. Esse é o ponto da vida. Então Paulo, junto com Timóteo aqui, foi experimentando essa expulsão. Bate na trave toda vez, nunca mais acerta o gol. O que está acontecendo com Paulo? É porque tinha um lugar para ele que ele não suspeitava: a Macedônia. A Macedônia, porque guiado pelo Espírito Santo e reconhecendo nos seus fracassos a mão de Deus, do Espírito Santo. Lá na frente entende, né? Lá na frente faz sentido. Mas olha só esse macedônio dizendo: venha Macedônia, ajuda-nos. Depois dessa visão, partiram imediatamente para a Macedônia. Agora imagina, Paulo tem a visão do macedônio dizendo: Paulo, vem logo, ajuda-nos, vem pregar aqui. E Paulo não indo, porque ele está muito ferido. Ele está muito magoado, ele está desiludido da vida. Porque nesse capítulo 16 aqui, Paulo já tinha tido suas tretas com Barnabé. Cadê Barnabé? Agora é com Timóteo que ele anda. O Barnabé nem se conversa mais por um tempo. Vai andar com Timóteo, porque já não anda mais com Marcos. Marcos também pisou na bola com Paulo. Eu fico imaginando. E aqui ele já tinha discutido com Pedro uma vez, repreendido São Pedro. São Paulo também não era a coisinha mais doce do mundo, né? Mas vamos lá. Eu fico imaginando, tem uma Macedônia esperando por tudo aquilo que Jesus colocou em Paulo. Mas Paulo está ferido. Paulo está magoado. Paulo está chateado. Eu não preciso passar por essas coisas. E Paulo foi para Macedônia. Irmãos e irmãs, qual é a nossa ambição? Qual é a ambição do discípulo?